good time. Well, we never got rubber, never no friend of mine. Rock and roll. Ao vivo lá, ó. I want you to hey, I wanna bless my soul, what's wrong with me? I went you like a man, one a buzzing tree. My friend said I can't another go. I want you to come on. Hey, take my misery. I can't seem to stand what I want to be. Who can you tell what you heard? Such a love and love. Wash, come on. Hey, please don't ask me what is on my mind. A little bit something beautiful. And I met a girl, and I met a man, so my heart. That's why I was. I'm fine, but I got I want you to come on. Hey, hey, obrigado. Desculpe se eu começo a rir, mas é que a bailarina, ela tem um gingado assim, ó. Como é que é? Olá, esse é o TVC, ela produzido e apresentado por nós, Rede Câmeras da Cadeia Feminina na cidade de Votorantim. Esse projeto é desenvolvido pela ONG Cultura Votorantim e pela Associação de Audiovisual de Votorantim. Também temos apoio da Delegacia Seccional de Sorocaba, das Faculdades de Comunicação da CEUSP e de uma equipe externa comunitária. TVC é um projeto de ressocialização que se propõe a fazer inclusão através da comunicação. O nosso entrevistado de hoje é o promotor de justiça, Wellington Veloso. Obrigada pela sua participação. De nada, à disposição. Doutor, qual é a função do Ministério Público? A função do Ministério Público é a mais ampla possível. A partir da Constituição de 1988, a instituição recebeu uma série de atribuições muito grandes. Tanto na área criminal, que já existia a privatividade da ação penal, o titular do Ministério Público é o titular privativo da ação penal, ele que promove a ação penal pública, né? Mas a partir da Constituição de 88, uma série de outras atribuições foram remetidas ao Ministério Público, na área da defesa do patrimônio público, fiscalização dos atos dos poderes executivos, do poder executivo, por exemplo, nas esferas estadual, municipal, a defesa do meio ambiente, a defesa do ordenamento urbanístico das cidades, atua o Ministério Público na área de família, né? Acompanha as ações de alimentos, né? Acompanha as ações de separação e divórcio, onde haja interesse de menores. Então há uma gama de atribuições muito grandes na proteção do idoso. O recente Estatuto do Idoso também trouxe uma série de atribuições para o Ministério Público nessa área. Na área da infância e juventude, acompanhando ações de tutela ou mesmo promovendo essas ações de instituição do poder familiar, acompanhando os casos de menores infratores, enfim, uma série de atribuições muito grandes. Quais são as ações que a Promotoria Pública de Justiça deve desenvolver? Em que áreas? Em várias áreas. Na área da justiça, por exemplo. Enfim, o promotor, como titular da ação penal, ele que promove a ação penal, ou seja, ele faz a acusação. Mas é importante dizer que, enquanto promotor de justiça, ele não é obrigado a sempre insistir numa condenação quando a prova do processo não é suficiente. Mas os promotores geralmente são só de acusações? Não, o promotor é um promotor de justiça. Veja só, quando chega um caso criminal na mesa do promotor e ele se convence que
aquele indiciado ali, indicado como autor de um crime, existem provas contra ele, ele processa esse indivíduo criminalmente. Se no final desse processo o promotor se convencer de que essas provas não são suficientes para condenar essa pessoa, ele pede a absolvição. Ele não é obrigado a perseguir uma condenação contra a sua consciência. E se mesmo no começo ele entender que essas provas não são suficientes, ele sequer processa a pessoa, ele arquiva esse inquérito, não dá nem início a um processo. Entendi. E na sua opinião, você acha que a justiça a justiça trata no nosso país de forma muito diferente a ricos e pobres. Temos um exemplo recentíssimo aqui em Sorocaba, envolvendo um secretário municipal que foi solto por excesso de prazo. Então seria hipocrisia da minha parte dizer que a justiça trata a todos igualmente. Ela privilegia os ricos e trata com muito rigor os pobres. Isso é evidente. Agora, isso é um defeito do nosso país, do nosso ordenamento, da falta de distribuição de renda. Quem tem um bom advogado, quem tem condições de pagar um bom advogado, dificilmente permanece muito tempo preso. A nossa cadeia pública tem muitos casos com excesso de prazo. O que o senhor acha sobre isso? O excesso de prazo ele tem que ser encarado caso por caso. Eu conheço alguns casos aqui da cadeia pública de Votorantim, porque eu sou autor de algumas denúncias contra algumas das presas que estão aqui na cadeia de Votorantim. E alguns dos processos dessas presas são processos muito complexos, porque envolvem um número muito grande de réus. São acusações de associação com o tráfico que envolvem um número elevado de acusados. Quer dizer, um processo como esse não vai realmente tramitar no prazo que a lei determina. Ele vai estender esse prazo, vai ultrapassar esse prazo. Então, por isso que há casos e casos. Os casos mais complexos, como são os de algumas das presas aqui do Votorantim, se justifica que haja um excesso de prazo. Onde não há essa complexidade, não é admissível, não é possível a gente achar normal exceder o prazo nos casos mais simples. Nesses casos mais simples, onde há excesso de prazo, o réu tem que ser colocado em liberdade porque ele vai sofrer um constrangimento legal. Doutor, e quanto que custa um preso para o Estado? O preço para o Estado, entre alimentação, custo de funcionários, enfim, varia entre R$ 1.000 e R$ 1.500 por preso. Mas o senhor acha que essa verba chega até as cárceres? Não, essa verba é administrada pela Secretaria de Administração Penitenciária, no âmbito daquela secretaria, e pelas cadeias públicas dos municípios onde existem cadeias públicas. Eu não tenho notícia de que haja malversação desse tipo de verba. E quem é que julga os processos? O doutor ou o juiz? Ou os dois juntos? Quem julga o processo é o juiz. A função do promotor o promotor é parte no processo. Né? O juiz ele não é parte. O juiz ele exerce aquela função de julgar, ele é uma função imparcial, equidistante das duas partes, né? De maneira que quem julga é o juiz. O promotor pleiteia, ele promove a ação e chega ao final, exerce o seu direito de, em alegações finais, pedir a condenação ou pedir a absolvição e muitas vezes também pedir aquela pena que seja justa. Nem uma pena excessiva, nem uma pena mais branda, mas aquele castigo que seja efetivamente justo. E o senhor pode explicar para nós qual é o cálculo usado para se obter o benefício dos crimes hediondos? Os crimes hediondos, a partir de 2007, passaram a ter um tratamento diferenciado. Né? Antes era vedada a progressão, a progressão de regime nos crimes hediondos. A partir de 2007, se o réu é primário, ele obtém o benefício da progressão do regime a partir do cumprimento de 2/5 da pena. E se ele é um preso reincidente, ele pode obter a progressão do regime a partir do cumprimento de 3/5 da pena. Então, o que antes era vedado, agora é permitido nesse sentido. 2/5 da pena para quem é primário e 3/5 para quem é reincidente. Mas hoje os primários geralmente são sentenciados com sentenças muito altas. Por que ocorre isso? Bom, a questão do quantum da pena, que é a sentença muito alta, depende do tipo penal que o preso está respondendo. Quer dizer, por exemplo, crime hediondo de latrocínio, a pena é alta. Né? O tráfico não é um crime hediondo exatamente, mas ele é um crime assemelhado ao hediondo. Ele tem o mesmo tratamento do crime hediondo. Ele tem uma pena hoje mínima de 5 anos
mas que se o réu for primário e não pertencer à facção criminosa, essa pena mínima pode reduzir até 1 ano e 8 meses. Quer dizer, hoje, dependendo da situação, alguém envolvido no tráfico de drogas pode pegar uma pena menor, 1 ano e 8 meses, do que alguém que arrombe um carro e furte um toca-fita, um toca-CD de um veículo. Hoje, a situação é essa, quer dizer, o quanto da pena depende dele. Não é o juiz que dá, ele não aumenta além do que a lei prevê, quer dizer, está lá na lei, ele aplica dentro dos limites que estão previstos ali na lei. Doutor, qual é a sua opinião sobre o aumento da criminalidade entre as mulheres? Esse é um fator que vem se verificando já há um bom tempo. Isso tem a ver primordialmente com o meio, lógico, onde elas vivem. Normalmente elas são levadas à criminalidade, são atraídas em função de conviverem com companheiros que têm essa vida já na criminalidade, mas a maioria delas acaba indo para o cárcere em função do tráfico de drogas. Tráfico, homicídio e roubo são os tipos penais, os crimes que mais levam mulheres às cadeias, né? Mas isso eu reputo ocorre justamente em função disso, de elas serem atraídas à criminalidade, normalmente em razão de conviverem com pessoas que já estão nesse meio. Vamos para um breve intervalo e logo voltaremos a conversar com o promotor de justiça, Wellington Veloso. Voltamos com o entrevistado de hoje, o promotor de justiça, Wellington Veloso. Doutor, qual é o crime que o senhor considera que tem que ter regime fechado? Via de regra, os crimes hediondos e os a ele equiparados devem ser tratados com um regime prisional mais severo, que é o fechado, né? Então, os crimes de tráfico, os crimes de homicídio, os crimes de latrocínio, estupro, crimes de violência sexual de modo geral, aqueles crimes que mais chocam a sociedade precisam de um tratamento penal mais severo. E, na sua opinião, qual que deveria ser esse crime de cárcere? A nossa legislação prevê para as infrações de menor potencial ofensivo, que são aqueles crimes cuja pena máxima seja igual ou inferior a 2 anos. Esse crime, se o autor dele é primário, não registra antecedentes, ele pode se livrar de um processo criminal com o pagamento de cestas básicas, as chamadas penas alternativas. Então, a nossa legislação prevê hoje que todo crime cuja pena máxima seja igual ou inferior a 2 anos, e que o indivíduo seja primário, pode ser trocado no processo, portanto, afastado do risco de prisão com o pagamento de cestas básicas, por exemplo. O doutor já viu que tem um projeto aqui em Sorocaba, que é o Carpe Diem. Esse projeto também coloca presos que não tem tanta periculosidade, e é um projeto bastante legal. O que o senhor acha sobre esse projeto? Fico com muita vontade para falar do Carpe Diem, porque eu sou testemunha do nascimento dele, né? O Dr. Coutinho, diretor do CDP, me mostrou em primeira mão o projeto dele do Carpe Diem. E é um projeto muito interessante, por quê? Porque é o primeiro projeto no Brasil, depois de mais de 20 anos da entrada em vigor da Lei de Execução Penal, é o primeiro projeto que está separando os réus primários daqueles que tenham cometido crimes leves, daqueles que já estão recolhidos lá no cárcere, no CDP. Isso é muito salutar, porque evita o contato dessa pessoa que cometeu um crime leve, mas que não obteve a liberdade por uma razão qualquer, né? Evita o contato dele com presos já, vamos dizer, escolados, pertencentes a facções, etc. E evita com isso que ele se torne um reincidente amanhã ou depois. E para mulheres, o que o senhor acha? Poderia estar fazendo um projeto como esse? Eu acredito, aliás, a intenção, segundo eu fui informado, é a intenção da Secretaria de Administração Penitenciária estender o Carpe Diem para todo o estado de São Paulo, aí incluindo, evidentemente, as penitenciárias femininas, né? E eu acho que o caminho é esse, a solução é essa. É recomendável, não é, que aquela pessoa que cometeu um crime leve, que não teve a liberdade, não tenha contato com quem já está no cárcere. Então eu acredito nessa iniciativa que vai se estender por todo o estado de São Paulo. Que
doutor acha que os governantes poderiam também estar fazendo para abaixar a criminalidade que está pelo mundo? Olha, essa é uma questão que demanda uma série de variações, de considerações, mas é basicamente um problema de distribuição de renda, né? Embora a pobreza não seja uma causa da criminalidade, ela é um fator de criminalidade. Então, basicamente seria melhorar a distribuição de renda e investir em educação e cultura. Mas assim, você acha que a falta de serviço que gera para as famílias leva que os filhos entrem na criminalidade? Sem dúvida, principalmente no tráfico. O tráfico é o maior atrativo para as pessoas jovens desempregadas, por quê? Porque propiciam a obtenção de um ganho considerável de dinheiro em curto espaço de tempo, né? O tráfico, ele arregimenta essa mão de obra que está ociosa, principalmente entre a juventude, né? E consegue com isso pagar até um bom dinheiro para essas pessoas e aumenta cada vez mais a força do tráfico em função do governo não dispor de instrumentos sociais suficientes para colocar esses jovens no mercado de trabalho. O que o Estado poderia estar fazendo para nós estivéssemos saindo daqui, estivéssemos sem serviço ou emprego? Olha, a assistência ao egresso também é um direito previsto na Lei de Execução Penal já há muito tempo. Quer dizer, o Estado está pecando por não atender a esse tipo de direito, né? Mas, de qualquer maneira, já existem algumas situações, principalmente na Secretaria de Administração Penitenciária, de assistência ao egresso. Está no começo, é muito pouco ainda, mas eu acredito que isso vai melhorar no futuro. E nas cadeias, o que o doutor acha que deveria estar fazendo para aproveitar as educandas, serviço? Bom, a primeira coisa que o Estado tinha que fazer na cadeia pública era deixar na cadeia pública somente as presas provisórias. Cadeia pública não é lugar para presa condenada já. Aqui em Votorantim parece que tem 28 presas condenadas já no regime fechado e 2 presas condenadas no regime semiaberto que não deveriam estar aqui, né? Elas deveriam já estar colocadas na Secretaria de Administração Penitenciária e deixar a cadeia pública para aqueles casos que ainda não foram julgados. Agora, para aquelas presas provisórias, seria o caso do Estado procurar parcerias da iniciativa privada para que pudesse trazer atividade, algum labor aqui para as presas recolhidas provisoriamente. Doutor, o senhor defende a interdição da cadeia Votorantim? Isso nós já pedimos há algum tempo atrás, uma ação civil pública que foi tentada pelo Ministério Público. Nós pedimos justamente a interdição parcial da cadeia para limitar o número de presos aqui dentro ao dobro da sua capacidade, ou seja, 96 presos no máximo. Nós obtivemos uma liminar favorável em primeiro grau aqui, posteriormente o tribunal cassou essa liminar. E há também um pedido da própria juíza da segunda vara de Votorantim, nesse sentido, ao Tribunal de Justiça para a interdição. Então nós somos plenamente favoráveis à interdição da cadeia, porque não tem condições de manter aqui um número de presos tão elevado quanto está atualmente. Você acha que pode ser usado para colocar pessoas que para fora, que conheceu? Então, o novo CDP também é para presas provisórias. Está em vias de ser concluída a licitação. O início da construção será ainda esse ano, para a inauguração do CDP no próximo ano, 2011. Mas é também uma unidade para presas provisórias, mas que vai resolver todo esse problema de superlotação que a gente está vendo aqui atualmente. Vamos para um breve intervalo e logo voltaremos a conversar com o entrevistado de hoje, o promotor de justiça, o Wellington Veloso. Voltamos com o TV Cela e agora vamos ouvir uma pergunta do nosso amigo Cano. Eu gostaria de saber quais são os critérios usados para prender uma pessoa no artigo 35, no caso da escuta telefônica. Se é apenas eles ouvem a escuta e prendem, ou eles investigam a vida da pessoa antes de fazer a prisão. A questão da prisão por escuta telefônica, ela é resultado de um trabalho que se alonga normalmente por vários meses. São situações em que, ao longo desse tempo, a vida da pessoa está sendo investigada, né? Muitas vezes, no curso de uma interceptação telefônica, são feitas prisões
que propiciam apreensões de drogas, e as pessoas acabam sendo processadas, além da associação para o tráfico, também por tráfico de entorpecentes. Agora, há vários critérios que levam à identidade da pessoa que está sendo investigada. Agora, esses critérios, evidentemente, fazem parte de uma estratégia de investigação que não podem ser divulgados. De qualquer maneira, quando a acusação, quando o Ministério Público denuncia alguém por associação ao tráfico, o Ministério Público tem elementos suficientes para ter certeza da identidade da pessoa que foi ouvida e tem informações suficientes a respeito do envolvimento dessa pessoa com o tráfico de drogas. Até porque essa investigação, repito, é uma investigação que não dura uma semana, 10 dias, é uma investigação de vários meses. Doutor, o que o senhor acha da diminuição da maioridade penal? Eu sou amplamente favorável a essa diminuição da maioridade penal. Eu acho que o tratamento ao adolescente no Brasil é um incentivo à criminalidade. Aliás, a nossa legislação penal, tanto a legislação que trata do menor infrator, quanto a legislação que trata do adulto, é uma legislação que não intimida ninguém. Uma legislação muito pífia. E nós temos aplicadores da lei, especialmente nossos tribunais superiores, que são extremamente parcimoniosos na aplicação da lei. Então a gente junta de um lado uma lei que não intimida ninguém e junta de outro lado um judiciário que trata essa mesma legislação com muita benevolência. O resultado é essa criminalidade aumentando cada vez mais. Mas eu sou amplamente favorável à diminuição da idade, da maioridade penal, para fixar a maioridade penal em 16 anos de idade. E a Fundação Casa, na sua opinião, você acha que é um projeto que funciona? A Fundação Casa melhorou muito, já não é aquele depósito de menores que era antigamente. Ela passou por uma evolução. A gente tem que reconhecer que o esforço do Estado foi muito grande nesse sentido. E eu desconheço os números de incidência das pessoas que passaram por lá, mas tem sido um instrumento efetivo, de grande importância nessa tarefa de tentar impedir que o jovem infrator volte a reincidir. Mas, na sua opinião, projetos como esse e de socialização, se foram feitos em todos os cárceres, você acha que ajuda as reeducandas? Não tem dúvida. Esse projeto aqui no TVC é uma extensão do Povo Marcado, quer dizer, já é um segundo passo do primeiro que aconteceu, serve para a ocupação do tempo ocioso, as meninas passam algum tempo planejando o programa, quer dizer, tudo isso que contribui para a ocupação da mente da reeducanda é muito importante como forma de ressocialização. Eu dou os parabéns mais uma vez aos produtores do programa, porque é uma iniciativa inédita no Brasil. Não conheço em algum outro canto do Brasil que exista um projeto semelhante, de maneira que tem que ser divulgado e incentivado em outros lugares. Chegamos ao fim de mais uma Cela. Gostaríamos de agradecer a todas as empresas de Votorantim, a sua audiência e também todas as mensagens que apoiam o nosso programa. Agora vamos ver imagens do Maria. Tá indo embora, mas as meninas vão fazer uma surpresa aqui pra gente. Vamos cantar, né? Vamos lá. Tô gravando, né? Oh, happy day! Oh, happy day! Oh, we won! Oh, we won! Oh, happy day! Oh, happy day! Oh, happy day! Cadê? We won! Cadê, galera? Oh, we won! Oh, happy day! Oh, happy day! Oh, happy day! Oh, happy day! Oh, we won! Oh, we won! Oh, happy day! É nóis, galera! Recall and regret. I came on down because I love you too much, baby. Why can't you see what you doing to me? When I don't really believe in what I say.
suspicious mind. I wake up in my dreams on suspicious mind. So I'm afraid I know. Don't wanna say hello.